Fala pessoal, como é que vocês estão? Beleza? Hoje nós vamos fazer um videozinho um pouquinho diferente aqui. Vou mostrar para vocês aqui como é que eu faço para poder criar alguns filtros nos fundos imobiliários, né? Afinal, vamos imaginar, a gente tem mais de 400 fundos imobiliários na bolsa. Como é que eu faço para poder ver quais são os fundos que, vamos dizer assim, estão caindo dentro da minha expectativa, o que que eu olho? Aí eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui, tá? Uma planilha. Basicamente, dentro dessa planilha, a gente tem mais ou menos um norte, onde a gente objetiva primeiramente ver quais são os melhores fundos e em cima disso, desses melhores fundos que estão apresentando algumas oportunidades, a gente analisa como é que a gente vai fazer os nossos investimentos mediante ao relatório gerencial que o fundo passa, beleza? Então é meio que um pré-filtro para a gente poder ver se faz sentido ou não colocar nosso dinheiro e investir naquele fundo imobiliário, tranquilo? Basicamente aqui, pessoal, eu vou começar aqui, ó, pesquisando no Google. Tem um site que chama Fundamentos. Fundamentos, ele é um site que busca bastante informação diretamente da B3. Aí aqui, ó, ele é um site gratuito e basicamente o que que a gente vai fazer nele é buscar as informações que a gente precisa dos fundos imobiliários. Dentro dele aqui eu vou buscar FII, e aí eu vou buscar, sem colocar nenhuma descrição, todos os fundos imobiliários. Então, basicamente, aqui ele está mostrando todos os fundos imobiliários da Bolsa. Eu diminuo um pouco o tamanho, dá para a gente ver que é bastante fundo imobiliário. Então, basicamente, o que que eu vou fazer primeiro é selecionar toda essa informação de todos os fundos imobiliários, todos eles até a parte de cima aqui, o campo de cima, que é onde tem informação que eu preciso. Aí eu copio, dou um Ctrl C e venho aqui para uma planilha do Excel e dou um Ctrl V. Depois que eu dei esse Ctrl V aqui, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou mandar excluir os hiperlink, porque senão a gente clica e começa a apresentar, cair lá no site novamente. Então, basicamente, a primeira coisa a se fazer é excluir esses hiperlinks aqui. Depois que eu excluir os hiperlinks, pessoal, eu vou colocar filtro aqui em cima. E aí agora eu vou começar a analisar as informações que eu vou precisar. Basicamente, as principais informações que eu vou precisar aqui, ó, a princípio vai ser, posso até deixar segmento, mas não tem necessidade, cotação não tem necessidade, FFO não tem necessidade, PVP nós queremos, dividend yield nós queremos, valor a mercado não tem necessidade, liquidez nós queremos, quantidade de imóvel, preço do metro quadrado e aluguel por metro quadrado não tem necessidade, cap rate também não tem necessidade. Essas são as principais informações que a gente está buscando aqui, ok? Após a gente colocar isso, o que que a gente vai fazer? Primeira coisa que nós vamos fazer aqui, ó, nós vamos mandar classificar no dividend yield do menor para o maior. O que que eu fiz? Eu pus aqui, ó, do menor dividend yield, aqui em cima, ó. A gente vê aqui, ó, menor dividend yield é o ASMT11. Ele está apresentando aqui um dividend yield próximo de zero. A princípio, primeira coisa que eu vou fazer, eu não aceito, eu não quero colocar meu dinheiro em fundo imobiliário que tem um dividend yield menor do que 7%. Então, todos esses fundos aqui, ó, eu venho baixando aqui na planilha, venho até onde eu acho aqui, ó, 7. Não tem 7, eu achei 709. Aí o que que eu faço? Daqui para cima, eu vou selecionando todos eles. Isso aqui é um pré-filtro que a gente está fazendo. A gente vai começar a excluir alguns agora, ó. Vou excluir tudo isso aqui. E aí, quando excluiu, agora tem só de 709 para baixo. Beleza. Eu não aceito receber menos de 7% de dividend de um fundo imobiliário. Se for para receber menos que isso, eu prefiro investir em ação, que tem uma capacidade de aumentar de capital maior. Após isso, pessoal, a gente vai fazer o quê? A gente vai vir aqui, ó, agora no preço sobre valor patrimonial.
eu vou classificar também do menor para o maior. Agora nós temos aqui o menor preço sobre valor patrimonial, é aqui o TOR de 11, ele está com 0,03. O que eu vou fazer? Eu não aceito investir em nenhum fundo imobiliário que tenha um preço abaixo de 0,7. Por quê? Porque se está abaixo de 0,7, normalmente é porque tem um problema muito grande nele. E se a gente pode ver aqui, ó, por um exemplo, se a gente pegar aqui, olha o segundo da lista, VSLH11, ele está com um preço sobre valor patrimonial de 0,16. Só que se a gente for parar para pensar, olha o dividend yield, 18,48. Por que esse dividendo está tão alto? Olha esse, 20,93. Olha o CRAC 11, 74,67. Por que eles estão com um dividend yield tão alto? Porque é muito arriscado. Não compensa o risco, pessoal. Não compensa. A gente tem que entender que ele está pagando um dividend yield de 74,67%. Olha aqui. Só que aí, de repente, pode ser que no outro mês o fundo feche capital. Você colocou lá, vou receber 74% do meu investimento. Você colocou lá R$ 1.000, chega no outro mês, seus R$ 1.000 virou zero. Isso é renda variável, pessoal. Então não compensa a gente correr um risco tão grande como esse. Por isso é que eu vou escolher somente fundos que tenham acima de 0,7 de preço sobre valor patrimonial. O que quer dizer isso? Quando a gente fala acima de 0,7, quer dizer, vou excluir isso daqui, quer dizer o seguinte, que ele, na realidade, está sendo negociado com 3% de deságio, ou seja, ele está sendo negociado 0,3 abaixo do valor que ele realmente vale. Então quer dizer que quando está com 1 sendo negociado a 1%, ele está sendo negociado no valor justo dele. Agora eu vou fazer um outro negócio aqui, ó. Vou fazer um outro negocinho aqui. Vamos classificar do maior para o menor. Por quê? Tem alguns aqui, ó, acima de 1,05. Eu também não aceito investir em algum fundo que está acima de 1,05. Por quê? Quer dizer que ele está muito caro. Então, assim, não compensa investir acima de 1, principalmente, mas acima de 1,05, acima de 1 a gente ainda investe até 1,05 quando é um fundo de tijolo, que às vezes o imóvel está faltando uma atualização de preço, quando bate essa atualização de preço, o valor do preço sobre o valor patrimonial dele ajusta, mas acima de 1,05 não dá para investir, está muito caro. E a gente vai pesquisar realmente isso também, preço e o que ele está pagando. Então eu excluí, agora eu tenho de 1,05 até 0,7. Veja que tinha mais de 400, agora nós estamos com 191. Dá para filtrar mais? Dá. Nós vamos vir aqui agora e vamos procurar aqui, ó, classificar do menor para o maior, em nível de liquidez. O que quer dizer isso? Liquidez é a capacidade que você tem de transformar aquele ativo ali em dinheiro novamente. Então vamos supor um exemplo. Esse VGII11, ele tem uma liquidez diária de uma ação por dia. Então, se você quer vender 10 ações dele, você vai demorar 10 dias para conseguir vender. E ainda assim pode ter um risco de você não conseguir. Então, a gente opta por fundos que tenham pelo menos acima de 500 mil de liquidez diária. Por quê? Se não tiver acima de 500 mil, também não vale a pena, pessoal. É muito pequeno e depois você corre um risco de repente, você precisar trocar porque perdeu um fundamento, vender porque ele não está entregando mais, aconteceu algum problema, você opta por sair ou você não consegue sair. Então a gente precisa de ter liquidez. Então a gente vai excluir tudo que tem abaixo de 500 mil de liquidez. Aí aqui, pessoal, a gente já começou a dar uma... Ó, nós estamos com 83. Aqui, eu ainda deixei esse campo, mas esse campo aqui, muitas das vezes, o fundamentos, ele dá uns errozinhos aqui, ó, que é o quê? Seria o quê?
a gente classificaria por vacância. Vacância é a capacidade, um percentual que a gente analisa de espaços vagos naqueles imóveis, entendeu? Mas aí, se a gente classificasse aqui, ó, do maior para o menor, o que a gente faria? Basicamente, a gente não aceitaria nada acima de 35% de vacância. Porém, todavia, entretanto, aquilo que eu falei, ó, o Fundamentos ele tem um pequeno erro aqui, um pequeno equívoco, que é o seguinte, por um exemplo, o primeiro aqui está com 100% de vacância, é o REC R11. Qual que é o problema do REC R11? Tem um imóvel e está vazio. É um problema. Só que o REC R11 ele não é fundo de tijolo. Então, por que tem um imóvel? Aí a gente vai começar a entender que fundos de papel, como é o caso do REC R11, eles muitas das vezes eles trabalham negociando dívidas imobiliárias e para poder ter garantia de que eles vão receber aqueles valores que eles emprestam, eles muitas das vezes atrelam essas garantias a, por um exemplo, um imóvel. Então vamos supor um exemplo em que uma pessoa foi lá no RECR e falou: olha, eu quero adquirir 1 milhão de reais para poder comprar um prédio tal e eu vou alugar ele e aí eu vou estar pagando esse 1 milhão de reais em 10 anos para você. Na medida de todo mês eu pago um percentual atrelado ao IPCA de ajuste. Então, por exemplo, ele dividiu esse 1 milhão. Só que aí o que aconteceu? Na hora de fazer o contrato, o fundo vira e fala assim: olha, se tiver um atraso de 2 meses, a gente recorre na justiça e a gente pode acionar a garantia e a garantia vai ser o valor total do prédio. Aí, se isso vir a acontecer, eles vão para a justiça, aí o juiz vai, analisa, negocia tudo, não tem a conciliação, pode vir a acontecer de fato aquilo que estava gerido em contrato de que o imóvel passa a ser adquirido pelo proprietário REC-R11. Então o fundo ele começa a adquirir, ele adquire a propriedade do imóvel, mas a nível de garantia, a execução de garantia, porque a dívida não foi paga, mas às vezes ele adquirir a propriedade e não é adquirir a posse. Isso é bem complicado, é bem complexo. Então, por exemplo, às vezes ele não consegue, mesmo com a propriedade em mãos, ele não consegue, por exemplo, tirar, se tem morador lá dentro, se tem pessoas carentes, ele não consegue tirar elas para poder pôr inquilino. Então é muito complexo, é muito complicado. E até então, esse prédio está executado em garantia, deu procedente por REC R11 e ele está lá e ele não tem receita. Ele não gera receita por REC R11, mas ele é do REC R11, judicialmente falando. Mas só que o REC R11 ele não é um fundo de tijolo. Ele só tem esse imóvel por conta da garantia que foi executada. Como ele é um fundo de papel, a gente tinha que considerar que ele não tem vacância. Fundos de papel, eles não têm vacâncias físicas, eles têm vacância financeira, que às vezes é o que como o caso, né, um dos credores não pagou a dívida e isso gera uma vacância financeira, gera um dinheiro que não foi devolvido ao fundo. Então aqui a gente consideraria ele como uma vacância zero. Aqui abaixo nós temos 2 fundos de shopping. E é muito complexo, porque aqui quando fala em vacância média, tá 91% e 85%. São 2 ótimos fundos de shopping e a gente consegue entender, interpretar que o Fundamentos puxa os dados, mas ele não consegue buscar da onde que vem essa informação especificamente de vacância dos fundos especificamente de shoppings. Por quê? Muitas das vezes o fundo de shopping ele não é dono completamente do shopping. Ele é dono de uma parcela. Então vamos supor um exemplo. A parcela do shopping que, por exemplo, o XPML11 ele é dono de 10% de um shopping. Se ele é dono de 10% de um shopping, 90% do shopping não é dele. E muitas das vezes o fundamento considera que aquelas 90% está vago, mas não está. Só que não é do XPML11, entendeu? Então por isso é que às vezes o fundamento ele puxa esses dados para fundos de shopping especificamente e vê incorreto.
Então a gente pode considerar aqui, ó, não que não tenha vacância, tá, em fundo de shopping, mas para poder a gente fazer a análise melhor de fundo de shopping, a gente tem que abrir relatório, olhar direitinho. Então a gente não considera praticamente vacância para fazer essa filtragem nos fundos de shopping. O RSAT 11 também é uma outra situação, porque esse aqui é um fundo que ele incorpora alguns imóveis com um tipo de metodologia que ele incorpora e ele pode vender novamente esses imóveis para aqueles inquilinos, que é uma metodologia que chama de Sale Easy to Back. Então, devido a isso, tem algumas particularidades em contrato que parece que ele tem uma vacância muito maior do que ele realmente tem. Então, eu também não considero ele como vago aqui, considero colocando vacância zero simplesmente para a gente poder entender que esses casos aqui, ó, esses 4 casos especificamente, têm particularidades, entendeu? Mas a maior parte do levantamento, dos fundamentos, dá para a gente ter uma análise boa do que diz respeito à vacância dos fundos. E também é um dos últimos quesitos. Mas, bom, a gente agora já conseguiu filtrar por liquidez, por vacância, PVP e dividend yield. Então, liquidez e vacância agora para mim não me importa mais. Agora eu vou olhar isso aqui, ó, dividend yield e PVP. Uma das coisas que a gente acaba analisando e aprendendo nessa parte de mercado é o seguinte: quanto mais barato tá um ativo, mais risco tem. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser classificado maior para o menor. Quanto mais caro está um ativo, menos risco tem. O que eu vou fazer aqui então? Eu vou colocar aqui, ó, uma corzinha diferente em todos esses aqui, ó, que vem até 0,95. Eu vou colocar, por um exemplo aqui, ó, uma cor verde. O verde ficou meio forte aqui. Vou colocar um verde mais escuro para ver se facilita, né? De 0,94 até aproximadamente 0,85, eu vou colocar uma corzinha amarela. Quer dizer o quê? Esses ativos aqui, eles não são muito arriscados, mas eles também não são os mais caros. De 0,84 até 0,70, eu vou colocar uma corzinha vermelha. Então é o farolzinho, né? Verde, amarelo, vermelho. Quanto mais caro, menos risco aparente tem. Contudo, quanto mais barato, mais risco tem. Consequentemente, ele tem que me entregar um retorno maior. Após isso, eu vou tirar o filtro aqui, ó, e vou colocar duas novas informações, que vão ser as notas. Vou colocar aqui, ó, nota do dividend yield, e aqui eu vou colocar nota do P sobre V. E aí eu volto aqui, coloco o filtro novamente, e a partir de agora, eu venho aqui, ó, e vamos classificar do menor para o maior. Do maior para o menor. Nós queremos o maior dividend yield, né? Então, do maior dividend yield para o menor, a gente vai colocar aqui, ó, número 1, número 2, número 3, número 4. Isso aqui são os maiores dividend yields. Eu vou puxar e arrastar até lá para baixo. Nós vamos ter aqui, ó, 82 fundos ranqueados por dividend yield. Agora eu vou vir aqui do lado de cá e vou classificar o preço sobre o valor patrimonial. Eu quero, quanto mais descontado, melhor é. Então eu quero aqui, ó, do menor para o maior. Aí aqui eu vou colocar também uma nota. 1, 2, 3, 4 e vou arrastar lá para baixo. Arrastei aqui. Beleza. 82 também. E agora, pessoal, vamos tirar aqui de novo o filtro. E eu vou colocar mais uma coisinha aqui, ó, que vai ser o nosso
ranking. Volto aqui, coloco o filtro novamente. Nesse ranking, eu vou fazer o seguinte primeiro. Eu vou colocar uma formulazinha que vai ser igual aqui. Essa nota, que está em D2, mais a nota que está em E2. E eu vou arrastar essas notas lá para baixo. Ok, dei notas para todos. O que é a nota? Eu vou somar a nota que o fundo teve no dividend yield e vou somar a nota que o fundo teve no preço sobre valor patrimonial. Agora eu classifico do menor para o maior. Após eu fazer essa classificação, o que a gente está vendo? O fundo que teve a menor nota foi o fundo que estava mais bem posicionado no que diz respeito ao ranking de dividend yield e o fundo que estava mais bem posicionado no que diz respeito ao ranking de preço sobre o valor patrimonial, ok? Com isso, pessoal, o que a gente está fazendo? A gente numerou os fundos e através disso daqui, ó, a gente vai começar a fazer o quê? A gente vai começar a ler relatórios. Então, vamos colocar um exemplo. Qual fundo que eu leria de relatório primeiramente? É um fundo que está descontado, que está pagando um dividend yield alto. Então, seria o OUJP11. Eu ia ler esse relatório. Depois, TRBL11, ia ler esse relatório. Life 11. Aqui depois, pessoal, Abt 11, depois GHF 11. E o que daria para a gente fazer aqui para melhorar um pouco mais? Aqui a gente poderia separar por segmento. Então, vamos supor um exemplo. Eu quero investir em fundo de papel. A gente filtra por fundo de papel. A gente pode filtrar. Ah, mas você tirou o segmento lá naquele início. Não, então nós vamos fazer o seguinte. A gente volta aqui no Fundamentos. A gente já está até selecionado. Todos aqueles fundos que a gente selecionou lá no início, a gente só copia eles de novo aqui, ó. E a gente vem aqui para outra abazinha, ó, e a gente manda colar. Beleza? Vamos colar eles aqui. Eles estão colados aqui agora. Aí o que a gente vai fazer? A gente volta para a primeira aba, manda inserir aqui, e aqui a gente coloca aqui de novo, segmento. Beleza? Nesse filtro. Aí aqui a gente vai colocar uma fórmula. Essa fórmula é um plus, hein? Ó, igual, aí a gente vai colocar PROCV, que é o PROCV. Aí a gente vai colocar essa formulazinha aqui, ó. Vamos bater na função aqui, ó. PROCV. A gente põe uma aspas e a gente coloca aqui, ó, A2. A gente vem aqui e põe 2 pontos. A2 é o quê? Eu estou mandando procurar. PROC é procurar, pessoal. V é na vertical. Eu estou mandando procurar. Aí aqui eu estou falando o que eu quero que procure, esse OUJP11. Aonde que eu quero que procure? Aí eu venho aqui, ó, planilha 2. Aí eu seleciono aqui, ó, essa partezinha aqui, ó, de cima e aqui, ó, A e B, beleza? Então aqui, ó, eu estou mandando procurar o A2 na planilha 2, A e B. Então, um ponto e vírgula. E aí agora o que eu quero que procure? Eu quero que procure na B. Então a A seria o número 1, a B seria o número 2. Na vertical 2. Põe um ponto e vírgula e põe o 0. Se o valor for verdadeiro, aí aqui ele já puxou, tá vendo? Multicategoria. Clico, dou 2 cliques, apresentou para todos. Beleza? Então aqui agora a gente já tem o segmento. Vamos puxar só aqui, ó, manda inserir de novo. E vou só pegar esse rankingzinho aqui, que tá do lado de cá, e vou colocar ele aqui, ó. Mesmo ranking, tá? Só que eu vou mudar o ranking de FIIs. E aqui, ó, vou colocar que esses aqui seriam os primeiros do ranking até lá embaixo, beleza? Vou pegar aqui, colocar assim, formatação, só para eles ficarem na mesma. Beleza, pessoal. Depois que eu fiz isso daqui, pessoal, isso aqui, ó, nota, isso aqui já pode até excluir. Que não é mais relevante. Que agora aqui a gente já tem o que é relevante, a gente já tem o que a gente precisa. Aí eu quero ver todos os FIIs de logística. Quais são os melhores?
Filtrei por logística. Agora ficou bacana, olha aí para vocês verem. Filtrei por logística. Então, ó, entre logística, a gente está falando que a gente tem que ler, primeiramente, TRBL11, MCLO11, AZPL11, VILG11, HSLG11, XPLG11, tá vendo? Aqui apareceu o MXRF11. Esse sem vergonha não é logística, esse sem vergonha é papel. Mas apareceu como logística aqui, porque por isso que às vezes o Fundamentos ele é bom, ele ajuda pra caramba, mas às vezes ele dá uns errinhos, mas dá pra gente poder analisar bem e fazer um relatório bacana com ele, entendeu? Mas assim, ó, se eu quero, a gente define alguns ativos e algum que a gente quer se expor na carteira. Se eu quero me expor em escritórios, eu clico aqui e seleciono escritórios. Aí, ó, eu tenho 3 fundos para poder ler. Eu vou analisar esses 3 fundos e dentre eles, lembra que eu coloquei, ó, as coresinhas. A cor amarela é o quê? A cor amarela é uma cor que ele não está tão descontado e ele está pagando um bom dividendo. Então, assim, ele está pagando um dividendo melhor que esse de baixo aqui, ó, que é o HGRE11. Então, assim, eu particularmente, leria o HGRL11? R11? Eu nem leria, porque tem um fundo que, apesar de ele estar um pouco menos descontado que ele, está num ranking, numa posição melhor e é um fundo que, teoricamente, está pagando um dividendo muito melhor. Então, eu nem leria o HGRE11. Eu leria somente esses 2 primeiros para escolher um dos dois. No mínimo, pessoal, sendo bem sincero para vocês, vocês vão analisar o segmento. E eu quero me expor no setor de papel. Então, sendo bem sincero para vocês, só o XRF é porque a maior parte dos papel é multicategoria, tá? Eu vou até mudar a descrição do MXRF11 lá, que eu pus ele em papel e ficou parecendo que era só ele que tinha. Mas a maior parte dos papel quer dizer que eles são multicategoria. Então aqui, ó, multicategoria. Se eu quero um FII de papel, no caso de multicategoria, olha aí, ó, tem todos esses para me analisar, tá vendo? Aí o que que eu faria? Pô, eu leria pelo menos os 2 primeiros, aí eu leria que estão em vermelho, né? Eu leria os dois que estão em, é, leria os dois que estão aqui em amarelo e leria os dois que estão em verde, entendeu? Então assim, li pelo menos 6 para me escolher, não sei, de repente 4 ou 3. Eu li 6 relatórios para escolher 3 fundos para montagem de carteira, tá? Isso aí, vamos supor que você não tem nenhum desses. Então, assim, eu faria essa alternativa para me escolher. Pô, vou escolher fundo de shopping. A gente pega aqui fundo de shopping. Ó. Então, ó, leria os 2 primeiros, os 2 de amarelo e os 2 verdes. Entendeu? Nessa linha de raciocínio. 6 fundos para escolher 3. Para montagem de carteira, eu tomaria essa estratégia. E assim, pessoal, isso é só uma análise quantitativa. Nessa análise quantitativa, o que que eu fiz? Basicamente, eu peguei aqui, ó, os melhores dividendos e coloquei ranqueado conforme dando um peso para os dividendos e dando um peso para o desconto que eles apresentam. Então, os melhores dividendos com melhor desconto têm um valor, tem um ranking para a gente poder seguir neles. É uma análise quantitativa. A análise do fundo a gente tem que fazer de forma qualitativa. A gente tem que abrir, ler relatório, entender, ver qual que vale a pena, qual que não vale, analisar os segmentos, ver qual segmento que a gente quer se expor, qual que a gente não pretende se expor, igual varejo. Eu não me exporia em varejo, né? É um fundo de varejo. Qual seria um fundo de varejo? É um fundo de renda urbana. Então, não é varejo, é um fundo de renda urbana que tem maior exposição em varejo. Então, tem muitos fundos que são desse jeito aqui, ó, eles estão listados com categoria outros, tá? Tem muitos que estão listados com categoria outros, que são hedge funds.
Essas classificações, essas denominações de subsegmento, a gente tem que acertar direitinho, porque o fundamentos, às vezes, ele dá um errozinho, um bugzinho, mas vamos colocar assim, ó. Você pegou as informações, que é o principal, que é o dividend yield, que é o PVP, que é a liquidez. Então, você fez esse pré-filtro aqui. Depois, como eu mostrei para vocês, é fácil você fazer uma correlaçãozinha aqui, ó, em qualquer outro site. Você pode vir, por exemplo, num site que chama Status Invest, você pode tirar lá de todos os fundos imobiliários, eles mostram mais certo os segmentos do que o fundamentos, e através dele você faz essa mesma correlaçãozinha aqui, ó, o PROC-Vzinho que eu ensinei, e você pega o segmento e filtra por segmento. Vamos filtrar logística. Quantos fundos de logística você quer ter na carteira? Ó, o ideal para uma carteira de um iniciante, eu sugeria que ter no máximo de fundos imobiliários aquilo que você consegue acompanhar. Vamos falar assim, que você consegue acompanhar uns 8 a 15 fundos. Você teria uma exposição de 15 fundos, então vamos colocar que 15 fundos você teria o quê? Uns 4 fundos de logística, que é um segmento mais seguro. A gente colocaria também, por exemplo, uns 3 fundos de papel, entendeu? Já dá 7 fundos. Poderia pôr uns 2 fundos de renda urbana, poderia pôr uns 2 fundos de shopping. Então, assim, a gente vai estabelecendo quais ativos que a gente quer, quais segmentos que a gente quer na carteira. Depois que a gente estabelece, a gente começa a fazer os pré-filtros de cada segmento e começa a fazer a leitura dos relatórios. Viu um fundo, analisou, opa, esse aqui vai fazer parte da minha carteira. Então, é isso aí. Analisou, colocou, gostou e é seguir acompanhando. Depois que colocou os fundos na carteira, isso é para poder fazer a montagem. Depois que você faz a montagem, basicamente o que você tem que fazer é fazendo a leitura mensal, para poder ver como é que está sendo o comportamento do fundo. E a gente nunca casa com ativo, né? Eu já falei isso algumas vezes aqui, mas olha, a gente nunca vai pegar um fundo para ficar com ele pro resto da vida. Mas se ele for bom, se ele está atendendo às nossas expectativas, a gente tem que manter. Agora, se ele perdeu o fundamento, se ele, de repente, ele não está entregando mais aquilo que ele estava se proposto a entregar, então, às vezes, de repente, é a forma, a necessidade da gente analisar para poder realmente ver se a gente quer ou não manter aquele risco na nossa carteira. Um outro ponto interessante e não pode deixar de ser levantado é: os fundos imobiliários, eles não têm isenção de lucro. Se você vender um fundo imobiliário com lucro, você tem que pagar 20% de imposto de renda. Até o momento, essa é a lei que rege no nosso país. Você tem isenção nos dividendos, mas não tem isenção no lucro da venda. Então, assim, há algumas estratégias que a gente pode adotar para poder, vamos dizer assim, legalmente falando, não precisar pagar esse imposto. Essas estratégias, elas estão atreladas à compensação de prejuízo. Se você vende um fundo com prejuízo, de repente, na hora que você vender um lucro, aquele prejuízo ele pode se abater aquele valor de lucro que você está tendo, entendeu? Se o prejuízo cobrir todo o lucro, então você não precisa pagar nada, nenhum imposto. Mas é uma estratégia que, assim, a gente tem que analisar direitinho para não fazer nenhuma coisa errada, né? Principalmente para não ter nenhum problema com a Receita Federal. No mais, pessoal, é isso aí. Hoje eu mostrei para vocês como fazer uma pré-filtragem, né, dos fundos imobiliários. Espero que vocês tenham gostado aí. Precisando da gente, pode entrar em contato. E, galera, dá uma analisada no canal, se está chegando os vídeos para vocês. Estou vendo que está tendo muito pouco visualização. Se vocês puderem ajudar, divulgar, entendeu? Inscrever. Tem gente que está assistindo, mas não está inscrito. Dá uma força para a gente aí, para poder incentivar a gente a continuar, beleza? Um abraço, valeu, até mais.